Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Muito bom ter a sua companhia para mais este momento devocional. Pegue a sua Bíblia, estamos lendo hoje a segunda carta aos Coríntios. Hoje, capítulo 3. Este capítulo é muito especial. Vocês acreditam que a igreja em Corinto estava pedindo ao apóstolo Paulo uma carta de recomendação? O apóstolo Paulo plantou aquela igreja. E depois de plantar aquela igreja e passar um longo período longe daqueles irmãos, ele foi desprezado enquanto apóstolo. Eles estavam muito mais encantados com pregadores famosos, ricos, do que querendo se associar a Paulo, que era pobre e vivia sendo constantemente perseguido. Diante disso, eles falam com Paulo, quando Paulo estava tentando ir ao encontro deles para visitá-lo, que ele deveria ter uma carta de recomendação. E o apóstolo Paulo responde de uma maneira tão preciosa. E eu quero te convidar a ler comigo para entender esta resposta do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está deixando muito claro para essa igreja que a conversão de cada um daqueles irmãos, a existência dessa igreja, é a carta de recomendação do apóstolo Paulo. Era comum naquela época, quando a igreja ia receber algum visitante de outra igreja, mandar então com esse camarada uma carta de recomendação para que ele fosse bem recebido, acolhido. Tinha ali algumas informações a respeito do trabalho que ele exercia. O apóstolo Paulo, ao ser questionado a respeito da sua carta, diz: vocês são a minha carta. Porque ele se orgulha de ter plantado essa igreja, e esse é um orgulho santo, é um orgulho no Senhor. Ele chega a dizer que não foi por mérito próprio, não foi um esforço da parte dele, mas uma ação divina. E esta carta foi escrita não em pedras, mas foi escrita nos corações. Ele faz aqui uma menção que mais à frente ele vai destrinchar a respeito da antiga aliança feita por meio da lei mosaica numa pedra onde Deus escreve os mandamentos, ou agora esta nova aliança onde Deus crava a sua lei nos corações de seres humanos, transforma, converte. É dessa forma que o apóstolo Paulo acreditava. Ele conclui dizendo que, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa expressão, a letra mata e o Espírito vivifica, é muito importante. Por quê? Muitas pessoas, diante disso, negligenciam, por exemplo, o estudo teológico, dizendo: não, a letra mata, eu tenho que somente ser cheio do Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento para entendermos a letra. É Ele que nos dá a capacidade de olharmos para esse texto sagrado e sermos iluminados. E este texto ganhar vida em nossos corações, se tornar realmente vivos em nossa história. A partir do momento em que nós compreendemos isso, pensamos então que a letra que o apóstolo Paulo está narrando aqui tem a ver com a lei mosaica. E esta lei conduziu os homens à morte, pois revelou a imoralidade de seu coração, a corrupção, a falência moral do homem. Mas uma vez então que o Espírito se manifesta na nova aliança, habitando nos corações dos homens, não mais em tábuas feitas por Deus, mas agora no coração humano, nós somos então vivificados nesta nova aliança. Ele começa então agora a falar sobre esta nova aliança. E ele vai trazer o personagem Moisés, sendo símbolo, então, desta antiga aliança e fazendo a comparação com o novo movimento vivenciado em Cristo Jesus. Leia comigo. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras,
Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Moisés, ao se deparar com a presença, a manifestação de Deus, o seu rosto reluzia, brilhava. E ao sair, então, da tenda do encontro, do momento com Deus, as pessoas viam, então, aquele brilho e não podiam suportar. Então, Moisés colocava um véu. Só que esse brilho ia desvanecendo, ele ia cada vez mais sendo menos intenso. E diante disso, Moisés podia, então, depois retirar este véu. Ele mantinha o véu para que as pessoas não percebessem este desvanecer deste brilho. Mas Paulo está dizendo, olha, nós estamos aqui com o rosto descoberto, porque o brilho do encontro com o Senhor, em vez de desvanecer, ele vai brilhando cada vez mais no Espírito. Isso é tão glorioso. E ele fala então que todas as vezes que a lei é lida, que Moisés é lido, existe um véu no coração das pessoas. As pessoas leem aquele texto e elas não conseguem interpretar com exatidão o que é necessário, a não ser em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus esse véu é retirado. O Espírito do Senhor vivifica esse texto e nós começamos a compreender o resultado da lei, a finalidade da lei, o propósito. Começamos a entender então o que Deus quer das nossas vidas. Sabe, meu amado irmão, que a lei que está registrada nesse livro nunca seja uma pedra de tropeço na tua vida, mas que por meio do Espírito esse texto seja vivificado e a sua vida possa ser brilhando cada vez mais mediante a glória de Deus. Amém? Quero orar por você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse Espírito que nos vivifica. Pai bondoso e querido, muito obrigado, porque o Teu Santo Espírito iluminou o nosso entendimento, trouxe conversão à nossa alma e a partir de hoje, Pai, vivemos uma vida abundante para a Tua glória. Nos ensina, Deus, a nos apresentarmos com rostos descobertos, sem véu, sem máscaras, que possamos, ó Pai, resplandecer neste mundo a Tua luz e que ela seja cada vez mais intensa, que cada vez mais tenhamos, ó Deus, esse encontro contigo de forma genuína e que esse encontro possa alcançar outros corações, ó Pai. Te agradecemos por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã às 21h30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. É sempre bom a sua companhia.